Bom dia, gente. Mais um dia se inicia. Hoje é sexta-feira. É dia da gente estar na presença do Senhor, porque todo dia é dia de agradecer ao Senhor Jesus por nós estarmos vivos, com saúde, ou na luta, ou na prova. Venho trazer para vocês o evangelho de hoje, né? Que está lá na carta de João. João vai relatando, né? Mas quero dizer para você que hoje é dia de Santa Rita, a santa das causas impossíveis, a santa que abriu mão de tudo pelo amor e para seguir Jesus. O evangelho de hoje, no dia 22, uma sexta-feira, é de João. João relata o evangelho do Senhor Jesus, né? João 21, de 15 a 19. É muito profundo esse evangelho. Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que este? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes, Senhor, de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu vos digo, Pedro, e a você que está nos ouvindo, a mim e a vocês, quando era jovem, tu cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Senhor, segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus nos chama, né? Esse evangelho aqui é muito forte. Jesus, né, escolheu os discípulos, e Pedro se tornou. Os discípulos é o alicerce da igreja. Quem construiu a igreja, quem morreu por nós foi Jesus. Então, o centro da nossa fé é Jesus. O centro da nossa... Quando nós vamos... Eu vou à missa hoje, mas eu vou à missa não por causa do padre. O padre ele pode ser azul, branco, vermelho, amarelo, moreno. Ok, é o padre. A minha igreja pode ser... eu vou lá na igreja de Santa Rita, hoje é dia de Santa Rita. Quando eu estava no Marina, eu ia no Nossa Navegante. Aqui embaixo do Matador é São Francisco de Assis, o Grego. Entendeu? Cada lugar tem o seu padroeiro. Eu vou lá por causa de Jesus, não por causa do padroeiro. Entendeu? Eu não vou lá por causa do padre. Eu não gosto do padre. Errado, porque a gente não pode ter raiva de ninguém nem deixar de gostar. A gente tem que dizer nossas desavenças, ok? Mas você não vai lá por causa do padre. O padre pode ser azul, amarelo, com braço, sem perna, sem perna, careca, cabeludo. É o padre. A gente respeita ele. Mas a gente vê o padre, a persona Cristo. Ele é o único que pode consagrar a hóstia no corpo de Jesus. Por quê? Porque quando o padre eleva a hóstia para fazer a consagração, Jesus vem e coloca a mão. Zilma, meu padre é pecador. É? Eu também sou. Todos nós somos. Ele é um ser humano.
ele pecou, reza por ele. Porque mesmo daquele padre que está lá pecando, fazendo o que não serve, ele vai prestar conta. Lembra-se, o nosso julgamento é único. É eu e você, é você e Deus, é eu e Deus. Não tem ninguém. Ele vai acertar conta com Deus. Porque quando ele botar a mão dele, se tiver feito alguma coisa, ele botar a mão, Jesus fala, epa, a mão de Jesus sempre vai estar por baixo, consagrando o próprio corpo dele para nos alimentar. Então, Jesus falou para Pedro, escolheu Pedro, né, como primeiro papa. E até hoje nós temos o Leão 14. Ele é o nosso papa, ele é representante de Jesus. E vem a anarquia, bispo, diácono, seminarista e antes o padre, né? Então a gente sabe que existe uma anarquia. Mas Jesus falou para Pedro, aquele Pedro que ele escolheu, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. E Pedro entristeceu, porque Jesus perguntou 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. Aí Pedro fala assim, Senhor... Pedro fala assim, Jesus, tu me amas? Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus fala, apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta meus cordeiros. O que Jesus fala? Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, eu te amo, Senhor, eu errei, eu te amo, Senhor, eu tenho falha. Imagine o primeiro papa da igreja, aquele que Deus escolheu para a nossa igreja católica, para manter, porque Deus foi para o céu, mas o Espírito Santo de Deus estava ali, a igreja do Senhor, e ele dizia assim, tu me amas, Pedro? Ele, tu sabes que te amo, Senhor. Assim como eu falo, Senhor, eu te amo, mas eu falo, gente, com tanto amor que eu amo Jesus. Imagina, uma sementinha, pior do que eu, mostarda. Pecadora, como eu sou pecadora, como preciso me corrigir, vivo me corrigindo todos os dias e todos os dias eu preciso melhorar. Imagina, dizer para o Senhor, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que esse coração pecador ama o Senhor, não como o Senhor me ama. Porque o amor de Deus para nós é um amor santo, sublime. Ninguém vai amar como Deus nos ama, né? É um amor puro. Mas eu falo, Senhor, eu te amo. Eu te amo. E tenho procurado apacentar as tuas ovelhas, Senhor. Tenho procurado falar com meus irmãos. Ligo essa tela aí. Não são os vídeos estudados, brilhosos, mas são do meu coração. Tu sabes, Senhor, que eu preciso do Senhor demais. Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes da minha vida melhor do que eu, Senhor. Tu sabes tudo que vai acontecer, Jesus. Não só na minha vida, como na vida dos meus irmãos. E Jesus fala para você, qual o seu nome? Tu me amas? Vou cantar assim. Você fala o seu nome, tá? Qual o seu nome? Fulano, tu me amas, apacenta o meu cordeiro. Aí você vai falar, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus assim, vou dizer de novo, hein? Maria ou Pedro, você vai dizer o seu nome? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu cordeiro, vai falar de mim, vai evangelizar, vai dizer quem sou eu, vai dizer, Senhor, para todo mundo quem é Jesus, o que o Senhor pode fazer em mim e na tua vida. Aqui no finalzinho, o Senhor vem falar para cada um de nós, eu vou mostrar para você. Jesus vem dizer para nós assim, em verdade eu vos digo, quando era jovem, tu cingias
Quando era jovem, tu se arrumava todo direitinho. A palavra não tá falando assim. Eu vou falar bem mais claro pra gente entender. Você arrumava sua roupinha, né? Passava sua roupa, alguém passava pra você. E você ia. Você saía, você ia onde você quer. Quando tu cingia a tua roupa e ia para onde você queria. Agora presta atenção. Quando fores velho, estenderás as mãos e vão te levar onde você não quer ir. Quando eu li essa palavra na Bíblia, que eu me converti ao catolicismo, já casada. É católica de BGE. Quando a pessoa pergunta, qual a sua religião? Ah, católica, de BGE, sabe? Não ia nem nada. Mas quando eu me converti mesmo, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando eu fui para a igreja, aprendi a amar ao Senhor Jesus, aprendi a conhecer, ainda estou aprendendo muito do Senhor Jesus. Fui chamada a ser coordenadora, primeiro fui chamada a ser intercessora. Gente, vocês acreditam que eu era intercessora? Vamos voltar lá 30 anos, eu era intercessora do grupo de oração. Quando Jesus me chamou, eu falei, Jesus, faz comigo não. Sabe aquela pessoa fofoqueira? Sabe aquela pessoa que olha a vida de todo mundo e a dela tá tudo errada e quer corrigir a vida dos outros? Tipo assim, uma trave no meu zóio querendo tirar um cisco nos olhos dos outros? Era eu. Quando Jesus falou assim, quando ele me chamou para renovação carismática, meu marido era alcoólatra, fumava, meu casamento era um casamento triste, sofria muito. Quando Jesus me chamou e eu fui conhecer Jesus, porque antes eu era espírita, o que aconteceu? Eu era espírita, pode dizer, eu nasci e criei, hoje meu filho tem o lote dele ali, mas tinha um centro espírita do meu primo, que a gente chamava ele de tio, então a gente viveu lá. Então, era assim. Aí quando Jesus me chamou, que eu fui para renovação, tudo mais, aí o Senhor Jesus, eu fui aprendendo, aí o Senhor Jesus me colocou onde? No Ministério de Intercessão. E no Ministério de Intercessão, gente, antigamente a gente tinha os bilhetinhos, tipo assim, você colocava tudo que você queria ali e dobrava. E a gente ia, 2, 3 pessoas diante do Santíssimo, diante de Jesus, a gente tirava os bilhetinhos e lia. Sei que Jesus já sabia tudo aquilo ali, a gente colocava nossas mãos e orava só sobre aquele bilhetinho. Tanto que os intercessores eram muito pouco, porque era uma coisa de muita responsabilidade. Você vai colocar uma fofoqueira no meio disso? Gente, eu vou contar pra vocês. Quando Jesus me chamou, e sabe quando você sente o chamado de Jesus e você não pode dizer que não? Porque você sabe que Jesus está te chamando? Eu falei, Jesus, o Senhor não vai fazer isso comigo. Olha como é que Jesus modela a gente. Ele foi me modelando. Jesus pegou e me chamou para intercessão e eu tinha que ler aqueles bilhetes. Imagina eu ler aquele bilhete quando a pessoa chegasse no grupo de oração, tipo assim, o marido estava traindo a mulher e pedindo a Jesus, me dá força, Senhor, para que eu largue esse vício, essa praga, essa maldição do adultério, que eu possa amar minha esposa, só a minha esposa. Aí eu via aquele homem chegando, eu falava, Jesus, aquele homem, ele trai a mulher dele e eu não posso falar. Eu não posso falar. Porque, gente, medo de ninguém eu tenho não, mas medo de Jesus, não é medo, temor de Jesus eu tenho muito. Porque eu quero ir para o céu. Então eu falava, Jesus, e foi assim que Jesus me tirou. Repreendeu de mim esse espírito da fofoca. Porque eu tinha que ver aquelas pessoas, ficar quieto, rezar por eles e não podia falar. Eu tinha um fogão de 6 bocas, hoje ainda tem, mas não é o mesmo não. Eu tinha um fogão de 6 bocas que eu colocava ali para fazer comida. Quando meu marido vinha almoçar em casa, eu ficava conversando com os outros na beira da rua e batendo papo, que não é igual agora, já tô com 60 anos, gente, eu casei com 19. Aí o que acontece? Eu ia pra rua fazer fofoca, da vida dos outros, só fofocando. Aí contava quase na hora do meu marido chegar e eu falava, ih, tem que fazer almoço que o João veio almoçar. Corria, descia, botava a panela no fogo, eram 6 bocas. No instante fazia comida, o feijão já estava cozido. O João chegava, o feijão estava com a comidinha fresquinha, mas antes eu estava descendo a linha na boca, na vida dos outros. Isso é bonito? Não. Mas Jesus falou pra mim, venhas, como tu estás. E ele foi me modelando, me mudando. E hoje Jesus me mudou, graças a Deus. Hoje for falar da vida dos outros. Quando eu estou no meio das pessoas que estão falando, eu falo, me dá licença, porque eu não quero participar disso aí não. Porque é assim, gente,
que às vezes você não fala, mas se você tá numa roda de pessoa, tá a pessoa descendo a linha no outro, tá descendo a linha do outro, tá descendo, você não defende o outro, tipo assim, a pessoa não tá aí pra se defender. O que você faz? Dá licença. Aí vira e vai conversar com outra pessoa, faz de conta que você não tá ouvindo, porque senão você participa da fofocagem. Entendeu? Porque depois se der confusão, vai falar, a Zilma tava lá, ou fulano de tal tava lá. Então, se a pessoa que vocês estão começou a falar da vida dos outros, oh, aquela mulher tá traindo o marido, ou o marido tá traindo a mulher, olha aquele cara tá usando droga, aquele cara tá vendendo droga, sai de perto, gente, sai de perto para você não fazer parte. Sabe por quê? Isso não agrada o Senhor, reza por eles. Assim que eu faço. Quando me perseguem, é difícil, muito difícil. Mas eu rezo por ele. Falo assim, eu rezo pelos meus amigos e pelos meus inimigos. Que os meus inimigos, as pessoas que não gostam de mim, elas tenham paz. E me esqueçam. Tenham paz e me esqueçam. E aqui vai falar, sabe o quê? Quando a gente é novo, voltando lá, quando a gente é novo, a gente pega a nossa roupinha limpinha, passadinha. E nem hoje em dia, esse jovem anda até com a roupa rasgada. No nosso tempo a gente não andava não, né? A gente andava porque era necessidade. Que vergonha. Hoje em dia é moda, você compra roupa rasgada. Vai entender. E você vai para qualquer lugar quando você é novo. Agora Jesus está dizendo aqui para você, preste atenção, jovem, para você que está ficando idoso. Hoje, eu ainda não estou assim, mas quantos idosos estão assim? Eu tenho um tio que eu amo muito, 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 muito. E que eu peço a Jesus todos os dias, Senhor, tenha misericórdia, cura minha depressão. Eu acho que eu não fico curada da minha depressão por causa disso. Eu falo, Jesus, cura a minha depressão. Porque eu preciso buscar o meu tio, que tá lá no asilo, lá em Queimados. O único irmão da minha mãe, homem. Minha mãe era louca por ele. Minha mãe já faleceu tem 5 anos, dessa praga desse Covid. Minha mãe amava muito meu tio. E meu tio tá lá. Os filhos colocaram ele lá. Eles não moram no Brasil. E 2 moram no Brasil. O mais velho, meu tio não registrou. Depois meu tio casou. Teve mais 2 do casamento dele e 1 depois da traição. Enquanto meu tio era novo, ok. Trabalhava e tudo mais. Depois ficou idoso, né? Aposentou com salário mínimo, só um homem que tinha muito dinheiro. Meu tio saiu de vassoura sem nada. Ele teve muito dinheiro e ele tá idoso. Mas não tá tanto, não. Mas ele tá com Alzheimer. O que acontece? Os filhos colocaram no asilo. Quando eu ligo pra ele toda semana eu choro. Porque eu tô num processo de cura de depressão. Eu preciso ficar curada pra ir buscar meu tio. Porque você pode ter certeza que quando minha mente estiver boa, eu vou buscar o meu tio. Ele chora. Ele quer os filhos dele. Ele errou. Ele traiu a minha tia, ele concorda, ele falou, eu traí, eu sou merecedor disso, mas não pelos filhos. Esses filhos foram os filhos que mais usufruíram de tudo que meu tio tinha. Meu tio errou com eles? Errou. Meu tio errou com a minha tia? Errou. Mas colocar uma pessoa num asilo, nós cuidamos tanto do meu pai e da minha mãe. Nunca eu ia colocar meus pais no asilo. É muito triste, né? Você ficar sozinho e meu tio chora. Porque ele lá, a família dele, que ele dizia que eram irmãos dele, ninguém liga, não. Aí Jesus vem falar pra nós assim, quando você tiver idoso, vão te dar a mão e carregar você pra onde você não quer. Carregaram meu tio pra onde ele não queria, ele nem sabia pra onde estava indo. E foi colocado lá. E lá ele tá. Recebe visita? Muito. Quase nada. E ele não entende. Por quê? Aqui o Evangelho vem me dizer, a mesma coisa somos nós. Nós estamos envelhecendo. E quando a gente estiver velhinho, para onde nós vamos? Hoje, às vezes eu falo assim, para os meus filhos, porque eles falam que eu sou doidinha. Às vezes eu me irrito, essa casa aqui eu mudo. Carrego tudo que eu alugo uma casa. Fico lá um tempo. Depois eu falo assim, eu não quero ficar aqui, não, eu tô sozinha. Aí, vem me buscar. Eles não me buscam não, gente. Se eu for, eu vou sozinha. Porque eles já fizeram isso comigo 2 vezes. Uma aqui, que eu mudei pra uma casa de lá, que era maior. Outra lá no morro, ali, no centro da cidade. 2 vezes. Meus filhos falaram, mãe, eu mudei pra Angra. Só pra Angra eu mudei 2 vezes.
depois morando com a minha filha, depois eu mudei para uma kitnet, depois eu mudei para uma casa. Então eu já mudei 4 vezes, só que meu filho fez de mudança 2 vezes. Meu filho que mora aqui assim, minha benção, que tá fazendo aniversário hoje, o Júnior. Aí ele fala, mãe, se a senhora mudar, vai sozinha. Porque, gente, eu entendo ele agora. Montou tudo pra mim, televisão, internet, tudo. Eu fiquei 2 semanas só na casa. Vim embora. Por quê? E aí ele agora fala comigo, mãe, a senhora não vai mudar. Eu falei que agora eu quero mudar pra roça. Poder plantar couve, canteirinho de couve, cheiro verde, sabe? Queria o fogãozinho de lenha. Porque o tempo pra mim agora, eu tô aposentada. O tempo pra mim agora é viver os anos que me restam, né? Peço a Deus que, se for da vontade dele, não sei que plano que Deus tem pra minha vida, que eu possa ver meus netos crescerem. Minha neta mais velha tá com 15 anos, mais nova tá com 2. Quero ver meus netos crescerem, se formarem, né? Agradecer a Santa Rita, agradecer a Nossa Senhora, a intercessão, a minha neta mais velha. Eu sempre levei ela para a igreja, para renovação. E ela ontem falou com a minha irmã, foi tomar vacina da gripe, aí falou com a minha irmã. Eu fui lá conversar com ela o que ela tinha falado. Aí ele falou, vó, ela tinha ido para a igreja evangélica. Aí ela falou, vó, eu estava na igreja evangélica, mas me faltava algo. Eu gostava das danças, mas me faltava algo, vó. Eu quero voltar para a igreja católica, fazer a minha primeira comunhão. Eu quero comungar do corpo de Jesus. Gente, vocês têm noção do que é isso? Você tem noção o que é rezar e pedir a Jesus que os meus filhos voltem para casa dele? Essa é a minha oração todo dia. Eu oro para o meu filho caçula casar, fechar a brecha, porque a minha filha do meio fechar a brecha, casar com a Patrícia, que é uma excelente mulher para ele, e que batize minhas netas. A Eloá agora vai ter que fazer a primeira comunhão, porque ela tem 7 anos. A Maitê tem 2. E a Eloá fala, vó, eu vou na igreja com você. Você entende? O que é você rezar para Jesus? Meu marido não vai mais a lugar nenhum. Andou indo para a igreja evangélica, mas Jesus não deixou ele ir. Você entende? O que é você rezar para o Senhor Jesus trazer de volta aqueles teus que são raros, caros, para a igreja? A Giovana, eu tive lá em Angra, tentei, mas ela ainda não tem maturidade para isso. Tentei 2 vezes, mas ela vai fazer a primeira comunhão dela, porque ela adora ir na missa comigo. E a minha menina mais velha falou para mim, vó, eu quero fazer primeira comunhão. Você sabe o que é isso? Você sabe que alegria é essa? É lindo demais, católica. É lindo demais servir Jesus. E eu creio, quando eu e meu marido estiver velhinho, que não puder andar, sem com as minhas próprias mãos precisar de ajuda, os meus filhos foram bem criados. Eles vão nos levar para bom lugar. E quando eu disser para eles que eu não vou querer ir, nem o João, que ele disser, nós não vamos querer ir, eles não vão nos levar. Porque eles têm respeito e obediência. Mas Jesus fala, eu vejo muitos filhos fazerem isso. Eu vejo tantos filhos judiando dos pais, das mães. Nós não temos o nosso. Entendeu? Cuida do seu velhinho. Cuida com amor, com carinho. Ouve para onde eles querem ir. Leva eles para uma tarde, ficar na pracinha, tomar um sorvetinho, ver as coisas. Guarda um tempinho para seus velhinhos, porque eles vão embora. Aí tu vai ver que falta eles te fazem. Porque, gente, pelo amor de Deus, que dor é essa que falta o papai e a mamãe faz? Então, gente, não vou chorar não, porque é dia de alegria. Vamos rezar no Pai Nosso, Ave Maria, por cada pessoa que está fazendo aniversário hoje. Hoje é dia de Santa Rita. Que a Santa Rita, santa das causas impossíveis, possa fazer o impossível na tua vida. O impossível na tua vida. Nesse momento agora, o impossível para mim é ser curada da depressão. Mas para Deus tudo é possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, um beijo no coração de vocês. É Zilma Bernardi ficando por aqui. E eu fui. Agora eu vou mesmo, viu? Fica com Deus.